A história da Marinha do Brasil é, uau, uma verdadeira epopeia. Ela vai das águas perigosas do Rio Paraná até as imensas patrulhas no Atlântico. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como essa força nasceu e como ela ajudou a moldar o Brasil que conhecemos. Sustentar o fogo, que a vitória é nossa. Pensa só. Tenta imaginar ouvir isso no meio do caos absoluto, do barulho dos canhões, do fogo, da fumaça. Essa ordem, que foi dada no momento decisivo, não só garantiu a vitória numa batalha. Não, ela foi muito além. Ela acabou definindo o espírito da Marinha do Brasil para sempre. E que momento foi esse? Foi a famosa Batalha Naval do Riachuelo, uma luta sangrenta, lá em 11 de junho de 1865, que fez muito mais do que mudar o rumo da Guerra do Paraguai. Ela, literalmente, gravou o nome da esquadra brasileira na história. Então, vamos entender melhor essa batalha. O que aconteceu ali que foi tão importante? Por que, exatamente, esse confronto virou um dos pilares da identidade da Marinha? Ok, primeiro ponto importante. O cenário aqui não era um mar aberto com espaço de sobra, não. Era o Rio Paraná com suas águas complicadas e traiçoeiras, e no comando estava o almirante Barroso, que tinha um desafio gigantesco pela frente. Imagina só, manobrar uma frota inteira num lugar apertado e ainda por cima debaixo de fogo inimigo. A margem para erro era simplesmente zero. Mas aí fica a pergunta, né? No meio daquele caos todo, com o barulho ensurdecedor dos canhões, como é que um comandante consegue liderar? Como ele passa as ordens? A comunicação era a chave de tudo, e a solução do Barroso foi simplesmente brilhante e visual. Ele usou um sistema de sinais que eram içados no mastro do navio capitania dele, a fragata Amazonas. E aquela bandeira, uma bandeira axadrezada que pode parecer simples, foi a responsável por transmitir ordens que mudaram a história. Ela se tornou um símbolo tão, mas tão poderoso que o legado dela vive até hoje. Está lá no coração da Marinha. Riachuelo, entende? Não é só uma lembrança de uma batalha, é parte fundamental da identidade da Marinha do Brasil. Pois é, mas uma vitória dessas não acontece por acaso. Ela não surge do nada. É o resultado de um longo caminho, de uma longa história. Então a pergunta é, como o Brasil construiu uma marinha capaz de um feito tão incrível? Para entender isso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo, voltar lá no começo de tudo. E é aqui que a gente percebe uma coisa fundamental. Forjar uma marinha, naquele contexto, foi na verdade forjar uma nação. As duas histórias não andam só em paralelo, elas estão completamente entrelaçadas, uma dentro da outra. Pensa bem, a necessidade de ter uma marinha nasceu junto com o próprio Brasil. Lá no início, a missão era defender um litoral gigantesco de piratas e de outras potências europeias. Depois, um momento-chave, 1808. A marinha teve que proteger o próprio coração do Império Português, quando a corte se mudou para o Rio de Janeiro. E aí, com a independência em 1822, o papel dela foi ainda mais crucial. Foi a marinha que viajou de norte a sul do país, acabando com focos de rebelião e garantindo que o Brasil se mantivesse um país unido, coeso. Só que, enquanto a Marinha brasileira ia se consolidando, o mundo lá fora estava em plena transformação. O século XIX trouxe uma revolução, a Revolução do Vapor e do Aço. E essa mudança foi tão radical que, da noite para o dia, os antigos navios de guerra de madeira se tornaram completamente obsoletos. E essa mudança foi, brutal e muito rápida. Aquela era romântica dos navios à vela de madeira acabou, deu lugar à era industrial do aço. Pensa na diferença. Os navios que dependiam da sorte, dos caprichos do vento, foram substituídos por gigantes de aço com blindagem movidos a vapor, navios que podiam navegar contra qualquer corrente e que tinham canhões capazes de destruir um inimigo a quilômetros de distância. Era outro mundo. É importante entender que isso não foi só uma melhoriazinha, um upgrade. Não, foi uma reinvenção completa do que significava ter poder naval. A velocidade já não dependia do vento. O poder de fogo se tornou esmagador. E a blindagem de aço, bem, ela mudou todas as regras do jogo. O combate naval nunca mais seria o mesmo. E agora, armada com essa nova força de aço, a Marinha do Brasil estava pronta para um novo passo.
Era hora de sair das águas mais próximas da costa e entrar de vez no palco mundial, que no turbulento século XX estava pegando fogo. E ela entrou mesmo. Nas duas grandes guerras mundiais, os navios brasileiros foram para o mar. Eles tiveram missões importantíssimas, como caçar submarinos inimigos e escoltar comboios que eram vitais para o esforço de guerra, cruzando o Atlântico ao lado dos aliados. Foi aí que o Brasil mostrou para todo o mundo que a sua marinha já não era só uma força regional. Tinha se tornado um ator importante no cenário global. Então, olha só que jornada! De Riachuelo até as guerras mundiais. Essa trajetória de séculos mostra pra gente um legado muito claro. Um legado de defesa e de vigilância constantes. Se a gente parar para pensar, desde os primeiros navios à vela até as fragatas supermodernas de hoje, a missão central, o coração de tudo, continua sendo o mesmo: defender as águas brasileiras e garantir a soberania do país. É um legado construído com serviço e uma vigilância que nunca para. E tudo isso nos traz aos dias de hoje e nos deixa com uma reflexão. Num mundo com tantas tecnologias novas e desafios globais, que vão desde proteger rotas de comércio até garantir a segurança ambiental, qual é, hoje, o papel de uma força naval? A história nos dá a base, nos mostra o caminho percorrido, mas o futuro? O futuro ainda está sendo escrito.